Agora aproveitava, se calhar, até para sairmos um bocadinho da atualidade, e são perguntas que, enfim, já nos encaminham um bocadinho para o fim, mas eu gostava de Uhum. perguntar, porque é um tema que aborda pouco, e a única vez que eu vi recentemente a abordar esse tema, porque não é questionado sobre ele, e tenho muita pena que não seja, e esse é o papel do jornalista, não é o seu papel, evidentemente, a identidade digital, a moeda Sim, digital, eu gostava de o ouvir a falar um bocadinho sobre esse tema, que eu acho que é sim. importante. Acho São que temas há pessoas que querem fundamentais. ouvir falar sobre ele e eu gostava de perceber, André Ventura Presidente, como é que se posicionaria em relação à União Europeia, que já está neste momento na Alemanha a retirar caixas de multibanco, as pessoas começam a poder levantar cada vez menos dinheiro e, portanto, como é que se posicionaria em relação à União Europeia e essa entrada em vigor da moeda digital? Sim, é verdade, nós não temos às vezes a oportunidade de falar sobre isto. Ahm, Nos modelos de debate é impossível, porque estes debates estão feitos de facto para serem muito curtos, com opiniões, às vezes para aprofundar os assuntos, e isso é um tema de facto importantíssimo. Quer dizer, queremos ou não acabar sobre o dinheiro e sobre a questão do euro digital, etc. Queremos ou não manter-nos no euro? Eu acho que sim. Eu até tenho ouvido às vezes economistas que têm posições diferentes, eu respeito isso. Eu não sou economista, mas do que me é dado a conhecer da economia neste contexto, Portugal cometeria um grave erro se saísse do euro. Até porque a sua economia provavelmente entraria numa inflação brutal, sendo o único país no Ocidente, na Europa Ocidental, se tem a mesma moeda que os outros países. Acho que seria dificultar, sou contra a saída do euro, acho que nos devemos manter no euro, acho que Portugal se deve manter na União Europeia, no euro, e como deve ser mais, eu até acho que Portugal tem condições de ser uma espécie de Suíça da Europa, de farol da Europa em várias coisas. Dois, é um erro estúpido nós acabarmos com o dinheiro tal, o dinheiro físico. E é importante que as pessoas percebam isto. Isto não tem nada a ver com questões de natureza económica, digamos assim. Isto tem que ver com controle. Nós, uh, nós gostamos de ser livres. Como tem dito o Milley, não há palavra mais importante no dicionário de um político, a palavra mais importante no dicionário de um político deve ser a liberdade. Ora, o acabar com o dinheiro físico e tornar-nos dependentes do dinheiro digital é acabar um pouco com a nossa liberdade. Porque é uma espécie de Big Brother da União Europeia sobre tudo o que cada cidadão faz. Onde é que toma café, onde é que compra roupa, se isto é da Zara ou da Springfield, se tomas café num sítio ou noutro, se encomendas online eletrodomésticos ou se os compras. Ou seja, passam a ter um controle sobre tudo aquilo que tu fazes de forma automática. E, na verdade, se nós pensarmos, estas novas formas de dinheiro digital não são muito diferentes daquela coisa dos dados biométricos e do controle biométrico que a China está a fazer a outro nível. Só que é outro tipo de controle. Quer dizer, na China é um controle físico, de face. A pessoa entra num aeroporto, eles controlam tudo, digitalizam a imagem, conseguem obter uma série de informações só com a tua imagem. Isto está a acontecer já, neste momento. Nós não queremos uma Europa que se torne um Big Brother. Nós queremos uma Europa de liberdade, de controle de fronteiras e de liberdade. Queremos de investimento, crescimento económico, etc. Mas quer dizer, não uma Europa em que Bruxelas, sem nenhuma legitimidade, sem ter sido eleita por ninguém, anda a controlar tudo o que fazemos, toda a forma como vivemos e o acabar com o dinheiro físico. É um exemplo disso. Portanto, é mais uma forma de tirania centralizadora de Bruxelas. E eu acho que nós não devemos ter medo das palavras. É mesmo uma tirania centralizadora. Eu espero que o governo português não caminhe nesse sentido. No que me diz respeito, enquanto Presidente do Chega, tudo faremos no Parlamento para evitar que isto aconteça, mas também como Presidente da República, se for eleito, procurarei bloquear qualquer sentido que vá ao encontro dessa Big Brother digital que querem criar. Isso, aliás, Alexandre, juntamente com outra coisa, que é a questão das redes sociais. Eu compreendo perfeitamente. Nós somos os dois utilizadores de redes sociais e quem nos está a ver provavelmente também. As redes sociais têm desafios, isso é uma evidência. Tem desafios, tem riscos, como toda a liberdade tem riscos. Tudo o que é liberdade tem riscos. As redes sociais também têm riscos. Nós devemos ser capazes de controlar aquilo que nas redes sociais é pedofilia, é terrorismo, é partilha de conteúdos online, terrorismo, etc. Aliás, nós, no Parlamento, demos condições à Polícia Judiciária de conseguir atuar rapidamente nestes casos de terrorismo, pedofilia, etc. Outra coisa é quererem limitar as redes sociais porque não as controlam. E é isso que estes
tecnocratas de Bruxelas e esta elite nacional portuguesa, mas também espanhola e alemã e francesa querem, é como estão a perder o controle da narrativa, nós agora conseguimos falar diretamente com as pessoas, agora não precisamos deles para nos fazerem a intermediação, então o que querem é controlar as redes sociais. E vê que a própria esquerda, a extrema-esquerda, mas também a esquerda, e mesmo o centro-direita, que sempre falaram muito de liberdade, que nos atacavam a nós de querer limitar a liberdade, de querer condicionar a liberdade, agora são eles que andam aí a dizer que tem que se regular as redes sociais, tem que se controlar as redes sociais, por uma razão, porque perderam na batalha. A partir do momento em que nós começámos a falar diretamente com as pessoas, eles perderam a batalha. Ora, eu não me resigno, eu quero viver num país mais livre, não é menos livre. Portanto, comigo o que podem esperar é mais liberdade. E mais liberdade também implica mais responsabilidade. Portanto, mais liberdade implica responsabilidade. Agora, não me venham cá falar de limitar as redes sociais, de pôr controlos no Instagram, no TikTok, de andar a ver o que é que cada um publica para depois criminalizar. Eu tenho sido alvo várias vezes desses processos, por dizer coisas, por escrever coisas, processo em tribunal. Acho que não precisamos de mais disso. E o dinheiro digital é a mesma coisa. Nós temos que ter, os cidadãos têm que ter as opções que a liberdade acarreta. E uma delas é ter o seu património, e esse património legalmente e construído legalmente e obtido legalmente, possa ser também desfrutado legalmente e em liberdade, e não sob um olhar do Big Brother de Bruxelas, que não me agradaria. Não, e tem graça, só para dar esta nota, a Comissão Europeia, quando apresentou a proposta do chat control, excluiu-se a si mesma do chat control. Claro. É uma coisa espetacular. Aliás, é uma coisa engraçada, porque a própria Presidente da Comissão Europeia esteve sob investigação e ainda está, precisamente por ter andado a trocar mensagens altamente corruptas e suspeitas com as farmacêuticas e com as empresas produtoras das vacinas no tempo da Covid-19, e nunca aceitou divulgar essas mensagens. Ou seja, ela quer o controle, mas é para os outros, porque para ela própria quer manter o sigilo e quer manter o segredo. É uma coisa muito curiosa. Estes tecnocratas de Bruxelas querem regras só para os outros. Querem regras, mas o que temos visto em Bruxelas é um conjunto de suspeitas de branqueamentos de capitais, de enriquecimentos ilícitos, de desvio de dinheiro para investimentos privados, e quer dizer, depois querem pôr controle aos cidadãos, mas eles próprios não querem ter esse controle. É uma hipocrisia. Olha, esta é mais uma das hipocrisias que temos que lutar. Por acaso podíamos ter outro cartaz que era: os burocratas de Bruxelas têm que cumprir a lei. Esqueci-me desse, que é para as próximas eleições. Tem que cumprir eleições. as próprias leis, que é uma coisa As próprias leis, porque eles é que as propõem. Presidente, obrigado por este bocadinho. Eu queria só dar nota de uma coisa. Agradeço imenso a oportunidade. Tem o meu apoio e, evidentemente, terá o meu voto. E agradecer-lhe também porque foi um dos principais responsáveis pelo meu acordar político, e estou-lhe muito grato por isso, e, portanto, estar aqui a falar consigo hoje é uma oportunidade enorme. Estou muito feliz por estarmos aqui a fazer isto, e só espero num futuro próximo podermos repetir. Tenho muita felicidade em fazê-lo. Obrigado, Alexandre. Mas sabes que uma das coisas que eu acho que mais me tem orgulhado na política é eu sentir, por todo o país onde vou, uma série de jovens que vêm ter comigo, todas as idades, alguns mais jovens, mas alguns já, enfim, já passaram a universidade ou estão na universidade, etc. E me dizem: não concordo com tudo o que diz, mas teve uma coisa que eu nunca vou esquecer, que despertou-me para a política, para a discussão política, para o debate de ideias, nas redes sociais, nas plataformas digitais. Muitos dos nossos jovens estavam afastados porque a política era uma coisa monótona, fechada num círculo de todos uma bolha de si. Eu acho que o facto de termos alargado essa discussão ao país inteiro e às novas gerações é uma coisa que eu acho que também temos essa cota de responsabilidade, e eu orgulho muito disso. É talvez um dos maiores orgulhos da minha vida política, é esse lançar de liberdade sobre o país. Eu espero que continue assim, e espero que mesmo depois, quando eu já tiver saído da vida política, continue assim, porque eu acho que este é o caminho certo para Portugal.